Bom dia, está no ar o Pode Estar e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos sobre empreendedorismo e oportunidades para todos os empresários goianos, em especial aos nossos amigos, nossos associados da nossa querida SIAG aqui em Aparecida de Goiânia. Ao meu lado está o nosso presidente, Max Coelho. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, nosso convidado especial. Bom dia a vocês que nos ouvem, nos seguem, nossos associados e parceiros que nos acompanham nas redes sociais aí e continue assistindo e compartilhando. E hoje nós temos uma visita ilustre, né, Tiago? É isso aí, a nossa estrela do Pode Estar desta manhã. Ele já foi nosso presidente aqui durante bons anos, né? Ele foi o idealizador do nosso Pode Estar e hoje está como presidente da FACEG, é Leopoldo Moreira Neto. Bom dia, seja muito bem-vindo, Leopoldo. Bom dia, Tiago, bom dia, presidente Max, bom dia, ouvinte, associados, pessoas que estão nos assistindo aí, muito prazer, muito bom dia. Vamos tentar fazer um podcast aí, interativo, né, e de informação também para os nossos ouvintes. Obrigado. É isso aí, a gente vai aproveitar muito para contar a história do Leopoldo, como que ele veio participar dessa trajetória classista que já é enraizada aqui na SIAG, mas que está expandindo, ele que é o novo presidente da FACEG. A gente vai falar muito sobre isso, mas antes eu quero mandar aquele abraço especial aos nossos patrocinadores, as empresas que nos auxiliam a levar até você o nosso Pode Estar. Temos aqui conosco o Grupo Eribaldo Egídio, Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec, Vibracom e também sempre Crédito Imobiliário. A sua empresa pode e deve fazer parte aqui também do nosso Pode Estar. Lembrando, presidente, que a gente está aí já se organizando, já está a 1000 por hora para o nosso Expo Conecta. Verdade, Tiago. Vocês aí, está chegando o nosso Expo Conecta, uma das maiores feiras da região metropolitana. Essa feira que é uma parceria da FACEG, Sebrae e a SIAG para o pequeno, médio e grande empresário. E não é só negócio, é sobre negócio, entretenimento, cultura e muito lazer, viu? 18, 19 e 20 de junho. Siga nas redes sociais aí, Expo Conecta. Como é que é o Instagram? Expo Conecta _ Aparecida. Então, Expo Conecta Aparecida, _ Aparecida. Nos siga ou siga na página da ACIAG, você vai ver, o ano passado, já é a 4ª edição, o ano passado foram 5 dias de grandes eventos, né? O Leopoldo veio prestigiar a gente, uma feira com mais de 70 expositores. Esse ano também será uma exposição com mais de 70 expositores e muitas atrações, Garota Expo Conecta, um concurso de bandas e talentos. Festival Conecta Show, um festival de talentos da região metropolitana, valorizando a nossa cultura, um festival também de quadrilha, terá também vários tipos de quadrilha, valorizando também a nossa cultura, muita comida, muita bebida, muito entretenimento e o principal, muito negócio. E também temos um evento agora no mês de abril que é importante também, né? No dia 28 de abril. É 28 ou 29? Temos 2 eventos, um no dia 28 de abril e também temos o do dia 29. Do dia 29 é o da Funtec, dia 28 de abril. Eu até printei para você aí mostrando. É um evento que é uma parceria que a SIAG vai realizar junto com a Insor, também em gestão de prática. Ah, sim. Depois a gente vai falar sobre esse evento mesmo. Vamos falar da Funtec. Funtec é um evento, uma parceria, um escritório de projeto, um hub de tecnologia entre a SIAG e a Funtec. Estamos trazendo oportunidade de inovação. O presidente Leopoldo também, que é empresário, e tudo que você for fizer de inovação, presidente, nós temos uma parceria com a Funtec, será um evento para trazer dinheiro subsidiado aí para quem quiser investir tecnologia e inovação no seu negócio. Mais de R$1 bilhão destinado ao estado de Goiás e Aparecida de Goiânia. Então a Funtec, junto com a SIAG, trazendo esse evento. É para você, CEO, para você, diretor de empresa, para vir e somar
e entender como. E tem dinheiro, às vezes, a fundo perdido, viu, Tiago? É isso aí. Não é só. E os que não são reembolsáveis, e as fontes reembolsáveis, são todas subsidiadas, entre FINEP, Lei do Bem, FCO, BNDES. Então, uma infinidade de programas que a Funtech está trazendo para você, pequeno, médio e grande. O evento é no dia 29, às 8 horas da manhã, aqui no espaço de eventos da SIAG. Não percam. É isso aí, e os eventos não param por aí, ainda temos outros eventos que a gente vai noticiando aí durante a semana aqui do nosso ACIAG trabalhando cada vez mais, então siga nas nossas redes sociais. Agora vamos aproveitar aqui a nossa estrela dessa manhã, Leopoldo Moreira Neto, presidente da FACEG, que foi empossado na última semana aí, um trabalho que ele já vem desenvolvendo há muito tempo com essa carreira classista, dizemos assim, mas até para a gente conhecer um pouco mais sobre o Leopoldo, ele sentava aqui junto comigo, ao lado, no lugar que era do Max, a gente entrevistava outras pessoas, agora ele está sendo entrevistado, ele vai falar um pouco da história dele aqui pra gente. Eu tô no lugar dele. Pois é, você ele tá que me passou o bastão. Passou o bastão aí, e ele fazia as perguntas, agora ele vai estar aqui para nos responder e a gente conhecer um pouco mais sobre ele. Você é de onde, Leopoldo? Eu nasci em São Miguel do Araguaia, mas fui criado em Goianésia. Eu fui para Goianésia com 1 ano de idade e saí de lá com 18 anos, mas meus pais continuam morando lá e até 2020, quando eles faleceram. Então meus pais moraram em Goianésia, né, mais de 50 anos. E aí eu tenho muitas amizades lá. Inclusive, no podcast aqui, fazendo um podcast aqui, o Zé Luiz Celestino me perguntou de onde que eu... Aliás, quero mandar um abraço para ele, mandar um abraço para todos os ex-presidentes que por hora não estão nos assistindo. E aí o Zé Luiz falou, mas você então não é de Goianésia, não? Você é de São Miguel do Araguaia? E aí um vereador lá em Goianésia ouviu o podcast, né, e me deu um título de cidadão goianesiense. E eu fui lá, recebi o título, foi bacana, foi muito honroso, muito importante para mim, porque faltava isso no meu currículo, sabe? Faltava essa... E eu nunca tinha pedido para ninguém. Então eu quero agradecer o vereador baiano lá de Goianésia, que foi que me concedeu essa honraria. Na oportunidade lá, eu falei em nome dos homenageados. Tinha muitas pessoas importantes lá, o atual prefeito, o Otavinho lá estava lá, o Henrique, mas o Rodrigo Pena lá da usina Jazz Machado estava lá. Muitos ex-professores meus, que eu acho importantíssimo, homenagear os ex-professores, que a base da carreira da gente, da personalidade da gente, é feito na escola, né? É feito nos primeiros anos de escola e tudo. Então, assim, foi importante para mim. Então, eu nasci em São Miguel do Araguaia, mas fui criado em Goianésia. E depois vim para Goiânia. Aliás, o meu primeiro emprego aqui em Goiânia, eu até falei na SIAG aqui, quando o governador Caiado esteve aqui, o Fião da Codego estava aí, ele era o presidente da Codego, e aí eu falei, agradeci ele, porque o meu primeiro emprego em Goiânia, quem me ajudou a me arrumar foi o Fião, que era o presidente da Codego, que é o pai do Renato, que é o prefeito. Então eu sou muito grato às pessoas que quando ajudam. E a vida da gente, e por conta dessas pessoas que me ajudaram, logo que eu vim trabalhar no banco, né, aqui em Goiânia, no BBC, então... E você saiu de lá para vir já direto para o banco? Não. Eu vim de lá, eu vim estudar. Aí eu não passei no vestibular, tudo, fiquei com vergonha do meu pai ficar me sustentando. E aí eu falei, eu vou arrumar um emprego. Mas nesse meio tempo eu estudei na Escola Técnica Federal, eu formei, naquela época tinha um curso muito bacana, que era topografia, era agrimensor. Eu fiz um curso de agrimensor, né, que é a base da topografia, e tirei o CREA, inclusive, eu tinha o CREA. Mas não cheguei, não cheguei a exercer, não. Eu só fiz a parte prática, mas não cheguei a exercer como profissional, não. Aí logo eu entrei no banco, e aí do banco eu conheci minha esposa e tudo, e aí eu montei a gráfica para ganhar mais que ela. Que ela estava ganhando mais que eu. Ela já tinha saído do banco e começou a ganhar mais que eu. Aí eu falei, não, aí montei a gráfica, né, e comecei a ganhar mais que ela. Aí depois ela saiu do escritório do pai dela e veio trabalhar comigo. E aí a gente tem a nossa empresa hoje já fazendo 36 anos. Não, mas eu quero conhecer essa história, como que foi essa trajetória mesmo, até chegar na Gráfica Formato. Você que lá em Goianésia, você já trabalhava também? Trabalhei em Goianésia no escritório de contabilidade do Sancler
que até dia 23 de maio, aniversário dele, a filha dele mandou até esse final de semana um convite para mim ir almoçar com ele em Anápolis. E eu faço questão porque o Sancler era uma figura tradicional em Goianésia, o pai dele foi prefeito, o irmão dele foi prefeito, ele foi vereador, família muito tradicional. E aí eu trabalhei no escritório de contabilidade dele, muito novo, mas e aí eu aprendi a responsabilidade muito novo. Lá em Goianésia eu vi de tudo, eu trabalhava no escritório de contabilidade, no final de semana eu entregava jornal para o meu primo era o credenciado do Popular para entregar jornal. Ele trabalhava de segunda a sábado, domingo quem entregava era eu. Domingo, quando eu não estava lavando carro na porta da igreja, eu estava entregando jornal. Então eu, desde pequeno, eu fui muito empreendedor. O meu pai morava numa rua lá, muito movimentada, na rua 18, no centro de Goianésia. E do lado da casa do meu pai morava um fazendeiro muito rico, seu Fileto, pessoa conhecida na região. E aí eles traziam as coisas da fazenda e quem vendia no supermercado, na frutaria, tudo era eu. Então ali foi meu primeiro emprego de empreendedorismo. Eles traziam leite, queijo, ovos, limão, banana, e eu vendia na frutaria, vendia no supermercado, e eu ganhava 10%. Já pagava 10% já? Eu ganhava 10%, a dona de lá, a dona Nair, ela me dava 10% do que eu vendia. Paz, eu ficava feliz demais, que eu vendia tudo. No amanhã eu vendia tudo. E aí eu ganhava 10%. E aí foi meu primeiro emprego de empreendedorismo com 10 anos de idade. Olha só. Então eu acho que isso é bacana, porque desperta o espírito de você trabalhou, ganhou. Trabalhou, ganhou. O nosso ex-presidente aqui, o Zílio, tem uma frase muito emblemática, muito interessante, que ele fala assim, se não trabalhar, não come. Isso é verdade. É isso mesmo, né? Então assim, e aí a gente vai aprendendo. Por eu ter começado muito cedo, e ter tido essas oportunidades, né, e tudo. Aí quando eu montei a empresa, a gráfica, eu também ingressei no sindicato. Até hoje estou lá, hoje eu ainda sou vice-presidente do nosso sindicato da indústria gráfica. Então, de maneira que, esse dia eu encontrei com o Andrezinho, o André Rocha, mandar um abraço para ele, nosso presidente lá da FIEG. Falei, André, eu já tenho 33 anos que eu estou aqui na FIEG. Tem 33 anos que eu sou da diretoria da FIEG. Eu sou da época aqui no Porto. Depois eu passei a fase lá com Paulo Afonso Ferreira, um abraço para ele também, grande pessoa, grande figura, nós já trouxemos ele aqui no podcast. Depois eu passei a fase com Pedro Alves Oliveira, depois entrou o Santo Mabel e agora o André. E eu tô lá, então assim, acho que está na hora de eu sair e deixar o lugar para outro, porque, mas isso, Thiago, é uma doação. A gente trabalhar na área classista, a gente não ganha dinheiro. O que a gente ganha é amizade, o que a gente ganha é network e às vezes poder ajudar os outros também é uma coisa muito nobre. Eu vejo muito assim, quando um médico, por exemplo, uma vez por semana, ele vai para um hospital fazer caridade e trabalha aquele dia lá. Quem fazia muito isso era o Antônio Hermílio de Moraes, que é um exemplo, né, de empresário, de um grande empresário brasileiro, né, um ótimo exemplo. E aí ele tirava um dia da semana para se dedicar na beneficência portuguesa. Então eu vejo também muitos médicos que fazem esse trabalho voluntário. E aí o empresário, quando está numa associação, quando está numa federação, quando está numa diretoria, se doando tempo, trabalhando, ajudando os companheiros, isso é uma doação, é como se fosse porque a coisa mais importante da vida da gente é o tempo. O tempo é o único ativo que você nunca recupera. Sim. Então, se você está doando o seu tempo, você está doando uma das coisas mais preciosas que você tem. Então, eu acho que não tem doação mais valiosa do que essa. E você disse aí que entrou há 33 anos, né, nessa trajetória classista. Mas o que te incentivou a ir para a FIEG? Quando eu montei a gráfica, eu falava, gente, deve ter algum... Hoje, por exemplo, quando você vai montar um pequeno negócio, vai montar uma coisa... Hoje você tem associação comercial dentro da sua cidade. E você tem o Sebrae, que pode te dar muita substância, muito subsídio, muita informação. E direcionamento. E muito direcionamento. Então o empresário hoje ele é muito bem amparado de informações para ele errar menos. Sim. E naquela época, há 36 anos atrás, quando nós montamos uma empresa, qual que era o órgão que você poderia ser filiado, que te dá alguma informação importante ou relevante no seu dia a dia? Era o sindicato. Porque como a indústria gráfica é um dos 5 sindicatos que formou a Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Um dos 5 é um da construção civil, é o do Sindicato da Indústria Gráfica,
eu não vou falar todos não, porque às vezes eu erro um aqui, eu troco o nome, fica feio, mas o Sindicato da Indústria Gráfica é um dos 5 sindicatos que criou a Federação da Indústria. Então, foram 5 sindicatos, e o da Indústria Gráfica era um. Hoje são 35. Hoje são 35 sindicatos. Você vê o tamanho da importância porque, Tiago, a indústria gráfica é uma coisa tão importante que ninguém vive sem ela, até hoje. Sim. Até hoje. Por exemplo, hoje está muito ligado no digital. Mas eu te pergunto, e embalagem? Embalagem, por exemplo, é indústria gráfica. Sim. É a indústria de corrugado, caixa de papelão, e-commerce, por exemplo, hoje está no auge aí, ó, e-commerce. O que é e-commerce? Uai, se você não tiver uma caixa, um produto, um microondulado, um produto, para você embalar o produto, ele não chega. Então a indústria de embalagem, inclusive ela era um dos termômetros que mede a economia do Brasil. Quando você está fabricando muito é porque quer dizer que o pessoal está vendendo muito, né? E aí na época eu montei eu comecei com a gráfica, mas comecei muito pequenininho, né? Como é praxe, né? Que todo mundo começa pequeno. Até vamos pegar essa ordem cronológica para entender direitinho essa trajetória do Leopoldo. Você estava no banco, mas o que te levou para a gráfica e por que você foi para esse segmento? É porque é o seguinte, lá no banco eu trabalhava na área de patrimônio e material. Eu era gerente da área de patrimônio e material. Eu cheguei a gerente. Eu comecei lá com office boy, carregando caixa. Ficou quantos anos? Eu fiquei 10 anos. 10 anos. Aí eu cheguei a gerente. Então, eu trabalhava com o Dr. Melchior, Luiz Duarte de Abreu, que era uma pessoa cobrava muito da gente. E eu sempre atendia muito prontamente. E aí eu fui crescendo, subi e tudo. Mas o que me motivou? Porque eu comprava de tudo para o banco. Uma das coisas que eu comprava muito para o banco era impresso. Então, e aí ele me pressionava demais por coisa, por exemplo, ele queria um negócio que tinha que ser hoje. Às vezes eu era obrigado a ir lá para dentro da gráfica, ficava lá enquanto ele não soltava para mim, eu não ia embora. E aí, você era o cobrador da gráfica. Aí uma coisa foi puxando a outra. E aí eu falei assim, quando eu fui sair do banco, eu falei, vou montar uma gráfica. E aí comprei uma máquina, mas eu só fui prestar serviço para o banco 2 anos depois. Porque não podia? Não é porque não podia, não. É porque a gráfica que eu montei não dava conta de prestar serviço, porque a minha gráfica era muito pequenininha. Então só dava conta de fazer cartão de visita e convite de casamento. Então foi aí que eu fui nessa. Você especializou, né? Eu especializei em convite. E aí a gráfica tornou uma referência em Goiânia de convite. Verdade. Sim. Aí foi o convite de casamento que fez eu crescer. Bacana, hein, Leopoldo? Foi essa área. E a gráfica na época, Tiago, era a informação vinha da gráfica. Né? Quando uma impressas, revistas, quando a empresa ia montar um negócio, ele saía do contador e ia para a gráfica. Porque ele tinha que fazer a nota fiscal, ele tinha que fazer envelope, ele tinha que fazer pasta. Então ele saía do contador, do escritório de contabilidade e ia para a gráfica. Agora a gráfica mudou muito, né? Hoje é muito digital e tudo. Hoje até as notas fiscais hoje são todas digitais há mais de 15 anos. Então assim, mudou muito. E como foi passar por esse processo na gráfica? Você pegou esse auge realmente do impresso, tudo, as revistas eram todas impressas, todos os informativos, tudo passava pelo impresso. Houve essa digitalização. Como foi se adaptar enquanto empresário nesse novo segmento? É mais ou menos assim, igual aquele ditado, né? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas ninguém vê os tomos que a gente leva. Então, mas engraçado, né? O importante, por exemplo, aí eu destaco a importância da indústria, seja ela pequena, média ou grande, de participar de uma associação de classe, participar de um sindicato, participar de aonde a informação chega primeiro. Então, por exemplo, às vezes tem um comércio aqui, tem uma indústria aqui, e a informação está aqui dentro da associação comercial e a pessoa não sabe, ele passa na porta e não sabe. É verdade. E às vezes está lançando um programa aqui, por exemplo, está lançando aí um polo novo, onde ele podia buscar uma área, está lançando aí informações aí, igual agora aqui, não é o Silvio Santos não, mas vai distribuir dinheiro, que é o Funtec aí. Então, por exemplo, está aqui, gente, o governo federal tem um programa e vários deles, eu fiquei prestando atenção no que você falou aí. Em muitos deles lá fundo perdido, não reembolsável. Então a pessoa, por exemplo, às vezes ele vai buscar uma informação no Sebrae, vai buscar na associação comercial que tem convênio com o Sebrae, e aí ela vem aqui na associação, pega esse convênio com o Sebrae, busca uma parceria de inovação, tem financiamento e não paga nada. E o cara passa na porta, não tem coragem de entrar. Então quando ele para e entra, ele percebe que aqui o que ele paga por ser associado é um valor muito pequeno em relação ao benefício que ele pode ter.
Então isso me despertou lá atrás, há 30 e tantos anos atrás. E foi aí que, porque lá no sindicato, por exemplo, eu queria saber informações sobre a área de pessoal. Aí sobre insalubridade, sobre periculosidade, sobre normas técnicas, sobre aposentadoria, sobre o que eu podia pagar, o que eu não podia. A informação estava lá. Muitas vezes a informação é maior do que o contador tem. Verdade. Então, por exemplo, é segmentado ali, né, Leopoldo? Porque na associação comercial você tem um contador lá dentro, você tem um colega dele que é empresário também, que está fazendo uma outra coisa, que pode passar informação para ele. Então, por exemplo, quando ele senta é assim, quando você vai para um boteco com os amigos, você está lá tomando cerveja, passando o dia, você às vezes está falando da vida dos outros. Quando você está dentro da associação comercial, o assunto é empresarial. O que está acontecendo no município, qual mercado está expandindo, que negócio que está vindo para o município, para onde que o mercado está indo, para onde que eu quero chegar, para onde. Então, dentro da associação comercial, o assunto é negócio. E nada mais propício do que você estar dentro de um ambiente de negócio. Eu acho que essa linha aí que é importante. Isso me fez lá atrás ir para a Federação da Indústria. Porque quando eu fui para a Federação da Indústria, eu comecei a participar das reuniões, eu comecei a participar da reunião da diretoria também. E aí eu via que tinha um assunto da mineração, tinha um assunto. E tem muitas empresas que é muito parecida com a da gente. Por exemplo, a indústria gráfica ela é muito parecida com a do plástico. Porque só que a indústria gráfica imprime no papel, o plástico imprime no plástico. A indústria gráfica trabalha de um jeito, o outro do outro. Mas são segmentos diferentes, mas que eles têm alguma relação comum. E aí é importante, você começa a conhecer colegas de outro segmento, você começa a conhecer amigos de outro segmento. E às vezes... Entender outro mercado. E às vezes cliente também. Porque eles podem te indicar. Eu tenho um amigo meu que tem uma indústria assim e tal, vou te indicar para você prestar serviço para ele. Então ali também você tem esse network onde você pode também melhorar como... Eu espelho muito... Minha avó falava um negócio assim. Minha avó falava uma coisa que eu acho muito importante. Negócio de vó, conselho de vó é um negócio interessante demais. Minha avó falava assim, meu filho, é melhor andar à toa do que ficar em casa à toa. Então quando você está em casa à toa, você está só fechado ali no seu ambiente. Quando você está andando à toa... Você está vendo gente? Você está andando, está vendo... observando, você está, às vezes, busca uma informação, aparece uma ideia nova. Eu acho que é dentro dessa linha aí. O empresário ele é inquieto. Tem que ser, né? Só do cara ser empreendedor, num país igual ao Brasil, as dificuldades... Tem que ganhar um prêmio, né? Não, as dificuldades são tão grandes, que se ele deu certo aqui, ele dá certo em qualquer lugar do mundo. Verdade. Acho que até na China. E aqui é uma surpresa por dia, né? Por minuto, como diz o Maronese. Por minuto você tem uma surpresa. Leopoldo, e lá dentro da Gráfica Formato, como que foi começar a ir para o ramo das embalagens? Você deixou de fazer o que você já fazia, os cartões, as revistas, o impresso tradicional, ou você conseguiu se adaptar dentro da empresa? Não, a nossa empresa é uma empresa pequena e ela é muito familiar. Mas mesmo sendo uma empresa pequena e familiar, eu tenho ainda uns parceiros meus lá dentro que são ótimos funcionários. E são ótimos parceiros, além dos funcionários ser muito bom, eficiente. Eu tenho alguns colegas de trabalho que é muito meu amigo e parceiro. É o Xerife, que me deu muito suporte, o Vander, que até hoje está comigo, que é lá de Goianésia, inclusive. E eu tenho minha esposa, que trabalha comigo. Então, nossa empresa é muito familiar. Então, isso também me proporcionou poder desligar um pouquinho da empresa e dedicar à área classista. A migração para embalagem foi uma questão de oportunidade. Eu estava buscando um segmento novo e diferente para poder atuar. Eu tinha até pensado em vender a empresa ou fechar. Mas a minha filha, que mora no Rio de Janeiro, falou que ia mudar para Goiânia. E meu genro, apareceu essa indústria para comprar uma indústria de embalagem. Eu não comprei a indústria, eu não comprei o CNPJ, eu comprei apenas as máquinas. Mas os funcionários que quiseram vir, a maioria vieram, e eu mudei ela para dentro da nossa gráfica. Mas eu peguei a carteira comercial e aí hoje a gráfica é uma gráfica mista, uma gráfica híbrida,
que eu trabalho tanto na área comercial, promocional, como embalagem. E aí eu peguei essa carteira, já está andando, funcionando, e agora acabamos de pagar essa empresa, essa indústria lá que nós compramos, as máquinas e tudo, e agora nós vamos ampliar. Então hoje a gente é líder no Centro-Oeste na fabricação de caixas de pizza, bolo, salgado. Já é líder, já? Nós somos líder. Parabéns. 70% dos nossos clientes não é em Goiânia, é em Brasília. É mesmo? É, em Brasília, 70%. Mas nós temos grandes clientes aqui em Goiânia. Os melhores pizzarias, as melhores lojas de salgados e bolos são clientes nossos. E é um mercado muito diferente. Porque embalagem, eu costumo brincar, né? Eu faço uma brincadeira que embalagem tudo é ão, menos o lucro. O lucro é ão. O volume é ão. O volume é ão. A entrega é ão, é de caminhão. O espaço é ão, espação. Ocupam, assim, demandam um dinheirão. Mas o lucro é lucrim. Então, tudo embalagem é ão, menos o lucro. E aí eu tive que adaptar, porque eu tive que trabalhar mais, sabendo que eu ia ganhar menos. E gráfica é o oposto, né? E gráfica é o oposto. Você trabalha, não é que trabalha menos, mas você ocupa menos espaço. A entrega é de fiorina, de carro pequeno, e a margem de lucro é boa e é melhor que a de embalagem, bem melhor. Só que a demanda é decrescente. E a demanda de embalagem nesse segmento ela é crescente. Com a pós-pandemia, Thiago, o delivery ficou muito em evidência. Tanto delivery como e-commerce, são segmentos que começou a crescer e parece que não tem demanda aqui. Parece que está no início ainda, né? Não, ele é um segmento, ele é tão crescente e tão consistente que assim, você não sabe se ele está... Você sempre, volta e meia, você é surpreendido. Por exemplo, depois que eu entrei, Marcos, eu descobri assim, atendendo, né, clientes. Hoje eu atendo só em Goiânia umas 20 ou mais pizzaria que não tem loja física, só delivery. Só delivery, né? Tiago, impressionante. Tem alguns eu conheço alguns também. Tem alguns que faturam tão alto que faturam bem mais do que tem quem tem loja física. Mas imagina, você reduz a metade dos funcionários, olha, produzindo o mês tanto. Olha, eu tenho alguns clientes. Você terceiriza só para eu tenho alguns clientes lá, Marcos, presidente Marcos. Eu tenho alguns clientes lá que me compram 5 mil, 8 mil caixas de pizza mês. Olha só. Mês. Você vender 8 mil pizzas, né? Porque ele compra o que vende. Né? Ele repõe o estoque pelo que vende. Então, assim, aí você pensa, Brasília é muito maior o mercado. É porque Brasília tudo acaba em pizza. 70% mais do que Goiás. Eu não sei se é bem isso, não, mas eu gostei do trocadilho. Ficou boa essa daí. Mas você já está pensando em expandir já? Eu inclusive, eu pleiteei uma área aqui no Polo de Anote, até fui eliminado. Até porque por conta da demanda de final de ano, eu não consegui atender todos os requisitos que a Codeg me pediu. Mas assim, eu mandei tudo. Foi uma escolha, né? Não, mas foi assim, foi mais assim. Foi uma escolha sua, né? Foi uma escolha minha. Porque eu entreguei toda a documentação do primeiro edital, mas não entreguei projeto, não entreguei nada. E eles mandaram de volta para mim um e-mail pedindo mais uma complementação de documentação. Mas foi no final do ano e aí eu estava demandado tanto de serviço que eu nem tempo de... Eu nem respondi o e-mail. Então eu fui eliminado. Não foi injustiça, não. Foi assim, foi culpa minha mesmo. Eu falei, não, depois eu mexo com isso, porque agora eu estou trabalhando. Vai ter a segunda fase, assim, né? Hã? Vai ter a segunda fase. A gente vai ver se a gente consegue pegar, que a gente sabe que é uma oportunidade. E esses polos aí dotado com essa infraestrutura que tem, né? E valores atrativos, né? Que você paga, mas subsidiado, você não paga nem a infraestrutura. Então, assim, quem puder vir e pegar, é claro que é uma oportunidade. Foi uma vacilada minha mesmo, mas assim, Deus sabe o que faz e a hora que faz. Sim. Então, se der certo é porque vai dar certo. Mas, Thiago, ao invés de expandir em estrutura física, eu resolvi modernizar. Ótimo. Então você vai produzir mais com mais eficiência. Eu fiz um estudo e chegamos à conclusão que a gente pode
dobrar o faturamento do mesmo local que nós estamos ainda. Que legal. A gente trocando as máquinas, montando um segundo Eficiência, turno, né? ganhar eficiência. Funtec, eu já mando, pede para a filha e o genro participar aqui, que são 2 diretores lá, ó, da Funtec, dia 29. E é importante. Fazer porque Embrapi, você fazer... É importante você ganhar musculatura. Até para você expandir, você tem que ganhar musculatura primeiro. Sim. Porque senão você começa a querer expandir e tudo. Muita gente às vezes começa uma construção e para, por falta às vezes de planejamento. Verdade. Leopoldo, e você até falou sobre a sazonalidade aí do Natal lá na gráfica, realmente nessa questão de embalagem. Tem esse período mesmo da sazonalidade nesse ramo de embalagem, Natal, Dia das Mães, tem um público maior, algo mais segmentado? Tem muita. A embalagem, ela no final de ano, ela esquenta de uma maneira, principalmente esse mercado de microondulado, esse mercado de caixas para presente, caixa para produtos, para pizza, bolo, salgado. Salgado, por exemplo, as festas de confraternização de final de ano aumenta muito. Então, o que ocorre? As indústrias em São Paulo que são fornecedoras nossas, que fornecem Honda, por exemplo, eles hoje têm uma demanda de 20 dias de prazo de entregas, 20 dias úteis ou 20 dias de prazo de entrega. A partir do pedido. A partir do pedido. Quando chega na época do final do ano, esse prazo demora muito mais. Dobra. Então, ao invés de entregar uma carga com 20 dias, entrega com 40. Essas empresas... Já fazem entrega programada em agosto. É programada e eles não vendem, a não ser carreta fechada. Eles não vendem fracionado. Olha aqui, então assim, não é fácil. Então, as empresas que querem trabalhar nesse segmento, eles têm que fazer uma programação melhor. No meu caso, eu sofri muito, porque primeiro que era uma coisa nova para mim, não tinha experiência, segundo, não tinha dinheiro. Então, para fazer estoque. Então, você ter estoque desses produtos é muito importante para você não ficar na mão. Porque chega no final do ano, a demanda aumenta sim, com certeza, muito. E você até falou assim que a indústria gráfica é um termômetro da economia, né? Isso. Como é que está a economia do Brasil então hoje? Qual que é o termômetro que a gente pode analisar pela essa instituição das gráficas do país? O setor de embalagem é o setor que mede o termômetro da economia. Então, por exemplo, você tem ideia, o ano passado, o consumo de papel, ele ficou negativo 1,2. Opa. 1,2, 1,3. Mas o mercado de embalagem subiu na mesma proporção, subiu 1,3. Então, o mercado de papel ondulado, ele subiu. Ao passo que o mercado de papel, coucher, offset, ele diminuiu. Então, o que acontece? Então, tem um equilíbrio de quase que zero. Se você pegar um setor que é muito ativo e o outro que também é muito ativo, e um teve menos, o outro teve mais, ele quase que ele está numa linha de zero. Então, o setor de embalagem cresceu e tem essa sazonalidade, sim. E, mundialmente, o segundo semestre é melhor do que o primeiro. Estou falando em termos de indústria. Porque tem outro setor que tem essa sazonalidade favorável para o primeiro semestre. Chocolate, por exemplo. Chocolate, férias, a pessoa está de férias em janeiro. Por exemplo, quem trabalha na área de turismo, carnaval, quem trabalha com carnaval, por exemplo, tem essa sazonalidade. Que para material ele, escolar, tudo. Exatamente. Então, assim, mas a economia, como um todo, ela cresce mais no segundo semestre. Então, assim, a notícia boa é que nós já estamos terminando o primeiro. 60 dias está acabando. Agora, Thiago, dentro dessa área, uma coisa muito importante é planejamento. Se você conseguir planejar, você consegue atender e ter menos surpresa. E agora para a Copa do Mundo, tem alguma coisa nova chegando? Tem uma demanda especial para a Copa do Mundo? Tem, inclusive eu já entreguei caixa de pizza com a Copa do Mundo. Venha o Hexa, não sei o que, já tem. Por exemplo, eu entreguei caixa de salgado e de bolo para Brasília, já com o Dia das Mães. Eu já entreguei com o Dia das Mães. Então, assim, o pessoal põe uma mãe bonita lá, com filho e tal, e faz uma homenagem para as mães. Olha que bacana. Sim. E aí, às vezes não põe foto, mas às vezes põe um coração e tal, e deixa uma mensagem bonita, de otimismo. Então, existe muito essa temática.
o trabalho na demanda de embalagem temática, que é Dia das Mães, Dia dos Pais, Copa do Mundo. Copa do Mundo eu estou entregando caixa de pizza. Entregamos essa semana passada para um cliente aí, que já é da Copa, ele já vai fazer até na Copa, ele já está. E aí, Tiago, você vê que a gente não repara, né? A pizza e o bolo e os salgados são servidos nas caixas, Sim. nos eventos. Então a melhor propaganda que se tem é uma caixa de pizza e uma caixa de salgado. Porque a maioria das outras coisas tira. Se você fizer uma comida, você tira, vai servir em richô, em alguns frios, você serve. Agora, salgado, não. As caixas são próprias para ser servidas. Pizza, por exemplo, né? Você come em família, você fica vendo a tampa, você vê o marketing que eles fazem ali, né? Porque a família toda come ali e vê, né? É interessante. A gente faz muito caixa de pizza com... Propaganda de outro. Propaganda de prédio, principalmente, de consultora. Olha. Aqui agora mesmo, a gente faz muito lançamento, tem muita essa demanda, é muito interessante. E é uma demanda que você não desperdiça um. Porque, olha bem, às vezes o panfleto existe, às vezes a pessoa joga fora, ou descartar e tal. A caixa de pizza não. Ela vai segurando ele na mão, ela recebe na mão, às vezes ela tá ali, ela vai comer olhando, ela vai servir, ela corta a pizza, ela abre e fecha. Às vezes acontece dele não utilizar a pizza toda, ele pega a tampa, põe na geladeira. Verdade. Às vezes no outro dia tá vendo de novo. É verdade. E tem inovação nessa área também? Você vê assim, desde quando você começou, o tipo de... Vamos pegar a embalagem de pizza mesmo. Vem mudando para... Tem, rapaz. O mercado ele é muito dinâmico, impressionante. Por exemplo, hoje a gente faz fundo laminado. Você lamina o fundo e ele segura a parte térmica. O calor. Então a pizza chega mais quentinha. Então tem cliente que coloca o laminado, sabe? Então assim, é interessante. E a gente oferece também esse tipo de produto. E é interessante, porque o mercado vai exigindo, né? E você vai se adaptando, vai inovando. E hoje né? tem tecnologia para tudo, rapaz, impressionante. Leopoldo, agora conhecendo aqui, você já foi presidente da SEAG por 2 mandatos, mas sabemos que você começou lá na FIEG há 33 anos. Mas e aqui na SEAG, como que foi você chegando aqui em Aparecida, chegando aqui na nossa associação? Eu vim para cá até a convite do ex-presidente, muito atuante aqui, o Marcos Alberto. E primeiro eu fiquei... Eu era associado lá em Goiânia na CIEG. Na CIEG. Eu fui associado da CIEG muitos anos. Porque eu gostava de assistir as palestras, eu gostava de assistir as oportunidades que a associação sempre oferece para os associados. Então eu era filiado lá da ACIEG. E aí, quando eu mudei a gráfica para Goiânia, eu fiquei com o escritório em Goiânia e a indústria aqui por 10 anos. A indústria era aqui e o escritório era em Goiânia. E aí eu fiquei associado da ACIEG e da CIAG ao mesmo tempo durante 10 anos. Aí eu vim nas reuniões, participando aí da turma, com as reuniões com a turma e tudo, lá no prédio da CIAG antigo. Aí um dia o Marcos Alberto me convidou para entrar na diretoria da CIAG, por conta das presenças que eu tinha, das reuniões que eu participava. E aí um dia eu vim, e aí comecei a participar da diretoria e tudo, fui vice-presidente do Oswaldo Zilli, fui vice-presidente do Eribaldo, né? Então assim... Do Zé Luiz. E fui vice-presidente do Zé Luiz, né? Que depois ele me passou o bastão para me suceder. Então assim, foi uma trajetória, né? De aproximação e tudo, e a experiência que eu fui tendo era vendo os ex-presidentes, né? E participando e tudo, e a gente foi... Até chegar, veio da gente. E como que foi essa experiência de ser presidente da SEAG? Mudou um pouco a visão que você tinha da questão associativista? Mudou sim. Para mim foi uma honra muito grande, foi uma oportunidade, foi uma experiência muito prazerosa. A gente exige muito do tempo da gente, porque tem muitos empresários que querem que você atende e tudo, e eu fazia um negócio meio doidão, eu não marcava hora não. A pessoa tá aí, eu tava lá na gráfica, ligava, eu vim e atendia na mesma hora. Então assim, porque a empresa não é muito longe da SEAG, né? E aí eu corria aqui e atendia. Mas o que deixa são as ações. Então assim, na nossa gestão a gente conseguiu
umas melhorias que o prédio precisava, por exemplo. O ITCD aqui foi nós que pagamos, a verbação do terreno foi nós que fizemos. Cada presidente faz uma coisa. Né? O Zílio veio e construiu aqui. O Zé Luiz veio, pôs elevador, aqui pôs móveis, foi fazendo muita coisa. Depois eu vim, aí eu pus energia solar, trouxe o Sebrae para cá. E aí o Marcos está aqui agora, está fazendo mais inovação. Então, assim, cada presidente faz uma coisa. Mas o importante é a gente sempre pensar no associado. Isso. Sempre trabalhar em prol do associado. Porque quando você traz benefícios, quando você traz informação, quando você traz curso, quando você traz inovação, você está beneficiando diretamente o associado. É importante mais, né? E é importante também destacar que nós temos 2 presidentes aqui, o Leopoldo e também o Max, para a gente mostrar para vocês, associados, que esse trabalho, essa doação é pro bono. Eles saem da empresa deles, se sacrificam em suas empresas para estar aqui realmente fazendo essa doação em prol de um bem comum, né, Leopoldo? Tiago, e assim, a gente não pode nem esquecer das pessoas, né? Eu tive muito apoio do Zé Luiz Celestino, quando eu fui presidente. Eu tive muito apoio aqui do Luiz Maronese, me ajudou muito aqui. Aqui a gente tinha um time aqui muito bom, o Zeurite estava aqui. Aí nós perdemos ele na Covid. E você passou uma época complicada também da Covid aqui, né? Nós passamos a Covid aí. O Leopoldo pegou toda a gestão dele, pegou Covid. Nós pegamos 3 anos. O Maronese, por exemplo, pegou Covid, ficou ruim. Então, assim, ele não foi embora porque ele estava meio surdo, porque Deus chamava e ele não escutava. Eu brinco com ele. Não, Maronese, você não foi embora porque você estava meio surdo. Deus te chamou e você não escutou. Mas não, Maronese foi abençoado e conseguiu, foi um guerreiro e conseguiu se recuperar. E está bem, né? O Zeurite já não teve essa mesma sorte, né? Então, assim, e aí nós perdemos os companheiros, perdemos o Elias, que era meu vice-presidente, que talvez ia me suceder aqui já. Então, assim, não é fácil. E a associação de classe acontece também o que acontece nas empresas da gente, é cheio de altos e baixos. Tem dia que está bem movimentado, tem dia que está bom, tem dia que está meio devagar. Né? Então, assim, mas esse tempo que você doa, você, além da doação, você está representando os empresários. Quando você se conscientiza disso, que você é o representante legítimo dos empresários naquela região, isso também te dá uma importância muito grande, mas também te dá uma responsabilidade muito grande. Verdade. Isso né? Então isso mas assim, eu vejo o Marcos aqui fazendo um trabalho mais inovador, né? Um Conecta aí, que já está vai para a 5ª edição. Vai para a 4ª edição. 4ª edição, uma festa bonita, uma festa movimentada, uma festa que já tem uma marca. Então é importante. Já é reconhecido no calendário regional, viu? Regional. O Estado de Goiás. Como evento do Estado de Goiás. Do Estado de Goiás, já. Pela Assembleia e pelo governador, chancelado. Leopoldo, e até para a gente destacar um pouco também nessa época do Covid, é importante da representatividade. A ACIAG foi muito importante para dar um respaldo também para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em vários quesitos, seja no diálogo, seja inclusive até na doação do nosso espaço aqui, para que atendimentos fossem realizados aqui, possibilitando que os hospitais ficassem mais voltados para o atendimento da Covid, né? Tiago, é muito importante, é fundamental, é de extrema importância a ACIAG andar de mãos dadas com o poder público. E o poder público também. É muito importante para o poder público estar de mãos dadas com a associação comercial. Olha o que acontece. Se você pegar a história de Aparecida, elas confundem muito com a história da ACIAG. Sim. Verdade. A ACIAG ajudou demais o município. Na época que o município sempre precisou muito. E a ACIAG também teve muita ajuda. Por quê? Porque quando o empresário está com um problema, precisa de alguma coisa, ele vem na ACIAG. E aí, às vezes ele não consegue arrumar lá na prefeitura, não consegue arrumar lá no poder público. Ele vem na associação. A associação vai lá, o prefeito abre as portas, olha, o secretário vai, tudo, e aí você resolve. Não tem nada ilegal. Não tem nada, a ACIAG não pede nada para o município de maneira a beneficiar um empresário de maneira ilegal, não tem isso não. O que acontece é que, às vezes, o contador preenche uma coisa errada, o caminho dele dar entrada, às vezes ele dá entrada num órgão errado,
Então aqui na SIAG não, aqui na SIAG orienta ele para que ele consiga atingir o objetivo dele com mais rapidez, com mais eficiência. E se precisar, o presidente vai lá e acompanha o empresário lá na prefeitura para conversar até com o prefeito. E aí, hoje, porque é o seguinte, a prefeitura hoje arrecada dinheiro de quê? Dos impostos. Sim. E quem que ocupa esse posto de empreendedor? É o empresário. Então, é o empresário que gera emprego, é o empresário que... E o prefeito... Traz renda. E o prefeito Leandro tem muita consciência disso. Tem. Porque a primeira coisa que ele falou aqui foi essa parceria, ele tem muita... Tem feito essa parceria, né? Todos os ex-prefeitos, né? Na época que eu fui presidente, eu peguei a parceria muito boa com o Gustavo e peguei uma parceria muito boa com o Vilmarzinho, que deu todo o apoio que nós precisamos. Inclusive para a construção do CPD, né? Para algo que você havia idealizado e realmente virou referência nacional. E aí, assim, o CPD foi uma coisa muito boa, porque justamente para atender a demanda da burocracia. A burocracia acaba toma o tempo que o empresário não tem. O empresário não tem tempo. A burocracia toma o tempo que ele não tem. E gasta energia e financeiro também, né? Tudo, deixa de produzir, né? Deixa de produzir. Você imagina uma empresa que precisa de uma licença, às vezes, e ela precisa dessa licença, às vezes, participar de uma licitação. Às vezes ele deixa de concorrer à licitação, porque... Então, assim, então é muito importante. A gente precisa... Se eu fosse prefeito, eu daria licença para todos os empresários por 6 meses, se ele estiver montando a empresa dele. Arrumaria um jeito de dar uma licença. Autodeclaratória por uns 6 meses. Aí fala, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, e aí você vai ajeitando sua vida, vai tirando a licença. Pronto. Que todo mundo quer o correto, né? Ninguém quer. E autodeclaratória, a pessoa já se assume o risco, né? E aí, vai fazer dentro do correto, legal. E aí a Aparecida sempre recebeu bem os empresários. Verdade. Pela SIAG, então assim, a Aparecida sempre O próprio município tem essa característica. O próprio município. Então, por isso que um dos motivos que a Aparecida tem esse sucesso em relação aos outros municípios do Brasil e do estado de Goiás, é por isso. E na Covid, lembrando, o Leopoldo, além de ter cedido aqui era um posto de campanha? Como é que é? O que ficou aqui? Não, nós montamos um centro médico. Um centro médico, porque na verdade... Salão de festa. Aonde era acontecer o centro médico ficou voltado para a Covid. Aí acabou disponibilizando esse espaço para a prefeitura atender a Covid e o centro aqui, que era mais de consultas, que é algo que não necessitava de procedimentos hospitalares, veio para a SIAG. Aí nós acabamos desafogando outro ambiente hospitalar. Mas aí nós pensamos no cidadão, né? Sim. A SIAG na frente, o presidente Leopoldo liderando aí com maestria, pensando na população, pensando nos empresários e nos colaboradores, e também ele fez parte do conselho, né, Leopoldo? Porque a Aparecida também, junto com o Gustavo Mendanha, e na sua gestão, foi a única cidade que fez o rodízio, né? Onde todos estavam fechados, a Aparecida e o Leopoldo participando do conselho, o Conselho de Covid era o nome? Era o Conselho de Covid. Não, o Gustavo Mendanha foi muito inteligente, porque ele foi muito abençoado nessas partes aí, porque ele montou um conselho composto pela FEComércio, pela FIEG, pelo SEBRAE, pela OAB, né, pela SIAG, e o secretário ainda, o presidente do conselho era o secretário de saúde, doutor Alessandro. Mas participava, até o Ministério Público participava também, tudo. Então não era uma decisão isolada, era uma decisão conjunta. Então, os empresários participavam, tinha vez e tinha voz, e a gente conseguiu. Esse rodízio aí foi assim, determinante para que as empresas não fechassem. Mas o mais importante foi as indústrias dos polos, nenhuma fechou, dia nenhum. Isso foi mais importante. Por quê? Porque tinha indústria que não podia fechar. Indústria de plástico, por exemplo, ela trabalha 24 horas. Entendeu? E ela atende esse mercado sensível, que é o mercado de supermercado, esse mercado de frutaria, entendeu? Então foi muito importante
o prefeito ter dado esse modelo. E é tanto que ele foi reconhecido nacionalmente. Sim. Aparecida foi Pegou o método de Israel, né? Pegou o método de Israel, que não fechou, e eles fizeram rodízio e tal, e foi muito bem sucedido. E não deixou as empresas fechadas, não deixou as empresas quebradas, não deixou. E no caso, olha, é tão impressionante que os funcionários estavam mais bem protegidos dentro da indústria que se ele estivesse em casa ou se ele estivesse na rua. Porque estava todo mundo festando. Então reunindo, aglomerando. E isso é tão positivo, e quando você diz, Leopoldo, sobre essa possibilidade de caminhar juntos, poder público e iniciativa privada, principalmente que nós da SEAG, e a gente pode observar também algo que até no Corpo de Bombeiro, na sua gestão e agora na gestão do Max. Inicialmente, uma demanda foi apresentada, aumentou o número de bombeiros militares, porque eles fazem parte de todas as avaliações das empresas, e agora, na gestão do Max, algo novo veio acrescentar justamente por essa demanda, ter esse diálogo positivo, né, presidente? É importante, né? E isso é um legado que a gente vem. O Leopoldo falou muito bem, né? Cada presidente vai aconselhando. O Leopoldo foi o meu mentor, a pessoa que me aconselhou desde o primeiro momento, passando o bastão e aconselha ainda. Eu, qualquer dúvida, ligo para ele. Presidente, qual que é o caminho que a gente segue aqui? O que o senhor acha? Vai por aí, vai por aí. Por quê? Porque é assim que a gente tenta acertar. E a SEAG tem muito disso. Eu sempre repito, né, Leopoldo? A disponibilidade dos ex-presidentes. Eu tenho um Leopoldo que eu sucedi, mas eu posso ligar para qualquer um. Maronésio, graças a Deus está com a saúde, mandar um abraço para o nosso amigo presidente Maronésio, mas todos, Celestino, Maronésio, Zílio, Eduardo, qualquer um, Marcão, que o Leopoldo falou agora, qualquer um que você peça um direcionamento, a gente vai. E aí, no Corpo de Bombeiro, não é diferente. O que a gente precisa, Tiago? É esse diálogo. O que o presidente acabou de falar. As empresas precisam trabalhar. Sim. As licenças podiam. E empresário não quer nada errado. E quando a gente fala em Corpo de Bombeiro, é segurança. É segurança do seu patrimônio, é segurança das pessoas que trabalham lá. Todo empresário preocupa com isso. Então, mostrar para os órgãos públicos que os empresários não querem coisa errada. E às vezes tem uma impressão dúbia disso, né? Que o empresário quer passar o carro na frente dos bois. E o presidente Leopoldo já tinha feito, inclusive a gente entrou com um pedido na Assembleia para estender, né? E parece que esse pedido vai ter que ser feito novamente, né, Leopoldo? Nós vamos fazer esse pedido novamente de expandir, de estender, na verdade, de 1 ano para 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, igual os modelos têm. Mas o que o Corpo de Bombeiro tem feito? Com tecnologia, né? Passou todos os pedidos para Goiânia, para ser mais ágil, ter tudo, e aqui ficou a parte da fiscalização. Então, atendendo melhor, prontamente e desburocratizando ainda mais. Mas o que eu digo, o presidente Leopoldo lançou e a gente foi campeão nacional com CPD, mas nós somos campeões de corrida de Fusca, né, Leopoldo? Nós temos que ser campeão de Fórmula 1, porque o Brasil precisa desburocratizar mais. Ainda assim, a gente ainda sofre com a desburocratização, mesmo o poder público entendendo, tanto o executivo quanto o legislativo, entendendo isso. Quando o presidente falou do autodeclaratório, a gente conseguiu mudar isso do autodeclaratório, Tiago, já na vigilância sanitária. E a ideia é a gente também expandir isso para outras áreas, meio ambiente, fiscalização tributária, corpo de bombeiro. Então, esse é o nosso sonho, que a gente vem trabalhando para isso aí juntos. Leopoldo, e aqui falando um pouco mais, você aqui na SEAG, você fez parte da diretoria da FACIEG, foi ser vice-presidente da FACIEG na gestão do Márcio. Inclusive, houve agora novamente, ele foi aclamado para um novo período à frente da FACIEG, e você, enquanto vice-presidente, agora, na última semana, assumiu a presidência da FACIEG. O Márcio Luiz, o então presidente da FACIEG, pediu licença de 6 meses e você está agora na presidência da FACIEG. É uma grande responsabilidade também, Leopoldo. Tiago, na realidade é assim, você tem uma fileira de gente aqui.
Ele falou assim, quem vai assumir a FACIEG, dá um passo para frente. Aí todo mundo ficou quieto, né? Aí todo mundo deu um passo para trás, aí eu fiquei. Você ficou esperando. Você dormiu nesse ponto? Não é brincadeira, eu sempre faço uma brincadeira, né? Então, na realidade é o seguinte, eu queria complementar a fala do Marcos aí, né, no assunto aí do Corpo de Bombeiro, que ele acabou de falar aí. Aquilo lá foi um projeto do deputado Vetter. Você podia até falar com ele, você vai sair com ele lá para ir lá na Equatorial, Marcos? Podia falar com ele. O deputado Vetter entrou com o projeto, foi aprovado para 2 anos e faltou o governador Ronaldo Caiado sancionar. Então eu acho que tinha que correr atrás disso aí para sancionar isso aí. É muito importante, você foi atendendo até uma demanda do nosso ex-presidente Zilli, que ele atua no Brasil inteiro, lá em São Paulo. Lá em São Paulo vale por 3 anos e lá em Roraima vale por 5. Rapaz, mas por que um lugar vale 3 anos, o outro vale 5, nossa, aqui é só 1 ano? Então, a gente tem que superar isso. Mas o que eu quero destacar também das parcerias, eu quero destacar a parceria que a SIAG teve também, não só com os prefeitos municipais. Ela teve com o poder público, com o governador. E aí eu quero destacar a importância do Ronaldo Caiado. Quando ele veio aqui fazendo campanha, ele trouxe 9 secretários. E nós tínhamos feito 9 pedidos. Dos 9 pedidos, ele só não atendeu 2 que não era da competência dele, era do governo federal. Mas eu quero agradecer o governador Ronaldo Caiado, o ex-governador, agora licenciado, né, que vai ser pré-candidato, vai ser candidato a presidente, e eu vou torcer muito por ele, e vou votar nele também, porque Goiás ganha muito com isso. E aí, o que acontece? O governador Caiado veio e trouxe o staff dele aqui. Economia, trouxe Codego, trouxe... Rapaz, ele trouxe muita obra para Aparecida, a duplicação dessa Avenida Tânia de Melo, que vai chegar até na GO 020, isso é importantíssimo para Aparecida. Esse polo de Anote, rapaz, sim, quantas reuniões nós tivemos, junto com o Daniel Vilela aí. Já é uma realidade, né? Já é uma realidade. Olha para você ver, ele foi na pré-campanha, nós pedimos aí o polo de Anote e agora já está sendo implantado, as empresas já estão sendo contempladas, olha que bacana. Então a duplicação, o Dianote, o semiaberto, que nós tivemos várias reuniões lá com o Fernando Krebs, que era promotor na época, hoje é procurador de justiça do Estado. Então, assim, e aí ele trouxe esse staff dele e o que ele prometeu, ele cumpriu. Olha o tanto que foi importante para o município. Aparecida ganhou muito com os pedidos que nós fizemos. Vai saltar 40 anos, imagina, 20 mil empregos, o que não olha, vai mudar a cidade? 20 e tudo, mil, Thiago, nasceu aqui dentro da SIAG. Sim. Tudo nasceu aqui dentro da SIAG. Então, assim... Nasceu, cresceu e está continuando, né? Porque a Codego dá a vez para a SIAG ainda participar. Pois é. Olha tanto que isso é importante. Às vezes entra um presidente novo lá na Codego e ele não sabe disso, mas nós temos que ir numa reunião e mostrar isso para ele. É importante, contar. Entendeu? Então, assim, é importante. Então, essa parceria com o poder público, também estadual, foi muito importante, foi muito bem... Foi ouvida e foi muito recebida. E tudo que prometeu, cumpriu. Tem que falar isso aí. A única coisa que não cumpriu, mas também não prometeu, foi retirada do CEPAG daqui. E o anel viário, que não dependia dele, mas o Daniel já anunciou que já entrou na licitação, já tem obra. Isso foi na pré-campanha, né? Foi na pré-campanha para governador, na reeleição. Então, presidente, você já sabe, os candidatos, você já chega aqui... Chama os empresários, coloca ali na sala e fala todas essas demandas. Como se diz, para ser governador do estado de Goiás tem que atender a SIAG. Sem dúvida. E não só com o governador, e não foi só com o Ronaldo, todos os outros passaram aqui. E os prefeitos, né, Tiago? Então, o prefeito Leandro e os outros pré-candidatos que a gente participou do Play, tivemos a oportunidade de entrevistá-los aqui, né? Nós dois num bate-papo e depois de reuniões com os empresários. E o prefeito Leandro, no primeiro ato dele, ele cumpriu conosco, que era realmente melhorar a burocratização, que o Leopoldo tinha avançado muito em relação na gestão dele, mas ainda estava aquém. E o prefeito Leandro disponibilizou tanto vigilância sanitária, que tinha virado os caos nos últimos dias. E coisa no primeiro mês, né, presidente? Não, nos primeiros dias, nos primeiros 5 dias, ele fez uma reunião, igual o Ronaldo Caiado fez
com o Leopoldo, o prefeito Leandro também fez conosco, trouxe todos os secretários. O presidente Leopoldo participou dessas reuniões nos primeiros 5 dias do ano, já melhorando, liberando o meio ambiente, as coisas que estavam. Então, assim, essa reunião aqui é muito importante. Para quê? Porque o poder público entenda a importância e a relevância do empresário, porque é assim que traz renda, é aqui que move a locomotiva para mudar todas as áreas, tanto saúde, educação, que são importantíssimas, transporte, mas depende do que? Dinheiro, gerar recursos, fazer a economia movimentar, né? Para fazer isso aí. Leopoldo, fala um pouquinho para a gente agora, você na presidência da FACIEG, você foi reconduzido como vice-presidente na eleição da entidade. O Márcio, que é o nosso presidente da FACIEG, que se licenciou por 6 meses e você já está aí na presidência da FACIEG, uma responsabilidade. Você que já tem esse know-how da vida classista junto à FIEG, junto ao sindicato, aqui na ACIAG também você já foi 2 vezes presidente e agora na FACIEG. E eu falo até um pouco mais porque você tem uma característica interessante, vocês dois aqui, presidentes da ACIAG, porque a ACIAG é uma cidade do interior, mas com muita característica metropolitana. E lá na FACIEG você vai ter que lidar com cidades que não têm essa característica. Como que você imagina que vai ser aí à frente da FACIEG? E é a maioria, né? Porque se você pegar as regiões metropolitanas, você pega aí Trindade, Goianeira, Anápolis, Aparecida, Hidrolândia. Não dá um 10, né? Senador Canedo. Goiânia. Goiânia. Então vai dar aí 10, vamos supor aí. Mas você tem 75 associações filiadas hoje na FACIEG. Ótimo. Então você pega aí, você tem regiões aí, muitas associações no entorno. Lusiana, Taguatinga, Águas Lindas. Aí tem a região do Gama ali, que é o Gama, Novo Gama, Desgrama. Então, a região do entorno grande. Tem associação lá na Chapada dos Veadeiros? Qual que é a cidade lá? Cavalcante. Cavalcante. Tem associação boa lá. Aí, então, o que acontece? É a gente continuar esse trabalho do Márcio, né? O Márcio fez um excelente trabalho. Mas cada presidente fez um trabalho importante, né? O Biratã fez um excelente trabalho, recuperou aí a sede, fez a sede, comprou a sede nova da FACIEG, deu uma direção muito boa para a FACIEG. Aliás, foi o aniversário dele, quero aproveitar e cumprimentar ele, semana passada agora, foi o aniversário dele. E depois o Seba veio e fez uma gestão muito boa, e o Márcio fez uma gestão muito, mas muito participativa. O Márcio, ele chegou ao incrível de, em 3 meses, andar 40 mil quilômetros. Olha só. Em 3 meses, andar 40 mil quilômetros. Ele visitou e participou, né? Visitou da todas vida, as associações comerciais, todas, sem exceção. E muitas visitou umas 10 vezes. Porque ele é de Porongatu, então ele ia para Goianésia, passava lá em Goianésia. Aí depois de lá ele ia em Barrual, de lá ele ia para Niquelândia. Depois, quando ele chegava lá na casa dele, o negócio que ia demorar 3, 4 horas para chegar, demorava 10, 11, 12, porque ele fazia. Mas ele fez isso muito bem, porque o Márcio hoje é um expoente, ele licenciou da FACIEG para se candidatar a deputado. E hoje é um legítimo representante do setor produtivo. E conheceu a fundo, né? Conheceu Cada a fundo realidade, as necessidades, né? A carência das associações, porque é muito carente. E o Márcio fez uma gestão muito boa, porque ele fez umas parcerias muito profícuas com o Sebrae, muito valorosa e tudo, e pegou umas oportunidades aí e tudo, e aí ele está... A FACIEG está num momento muito bonito, muito bom. Eu, na realidade, só vou ficar lá 6 meses e vou dar continuidade nesse trabalho e espero atender as associações dentro das possibilidades, tudo. E a gente, inclusive, vai fazer a posse agora, sexta-feira. Não é uma posse festiva, é uma posse administrativa e discreta, inclusive. E a gente espera que o Márcio tenha êxito como deputado, porque a FACIEG ganha muito, as associações ganham muito, e a gente precisa ter um representante legítimo do setor produtivo.
principalmente o interior. A carência no interior é muito grande. E dá para perceber isso mesmo? Porque aqui você vem de uma entidade que tem 40 anos, que, como você disse, ela se espelha, o crescimento, o desenvolvimento de Aparecida se espelha aqui na SEAG. E em municípios menores, que a economia realmente assim, é local mesmo. Tem algo para se fazer, a entidade fazer, as associações, a FACEG, para melhorar o desenvolvimento nessas regiões? Tem, claro, muito. Por exemplo, olha você vê, a parceria que as associações no interior têm com o SEBRAE, ela é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento dos empresários, dos comerciantes, dos pequenos comerciantes, daquele empresário. Só a maioria, né? Daquele empresário. Olha, 80% das empresas no Brasil são micro e pequena empresa. E elas geram 80% ou mais, acho que 90% dos empregos. Então, quantas empresas, micro e pequena empresa, que tem 5 funcionários, 8 funcionários, uma loteria esportiva, Sim. uma pizzaria, um salão de beleza, um pequeno comércio, um açougue, uma padaria, que interior tem muito disso. E que não tem indústria, né? Tem muito interior que não tem zero de Tem indústria. muito interior que não tem indústria. E Então, depende só do comércio. Né? Depende só do comércio, e aí ele depende muito disso. Então, essa parceria que a FACEG tem com o SEBRAE e leva isso para os comerciantes, isso é muito importante. Não é só isso, não, é uma via de mão dupla também. O comerciante ele precisa muito da FACEG, às vezes, num apoio aqui no governo do Estado. Sim. Porque às vezes ele precisa falar com o secretário, ele precisa falar com a secretaria, precisa falar num departamento, ou seja no meio ambiente, ou seja da retomada, às vezes das cidades. E aí ele vem, quando ele vai na FACEG, a FACEG leva ele até o poder público e abre as portas. E tem um ponto de apoio, né? Um escritório para receber, uma casa que esse pessoal de fora, você imagina, pessoa vir de Porangatu e às vezes não tem aonde de ter uma reunião, tudo, e ele tem a casa das associações e quem é associado tem esse apoio nas federações. E pegando o gancho do Leopoldo, é importante, aqui nós falamos, e o presidente falou muito bem, dos 2 deputados, que representa bem a gente, né? Nós temos o Vetter, que vem ajudando o classismo, tanto com o ITCD, que ele ajudou, e foi um pedido feito pelo presidente Leopoldo à época. Depois nós reiteramos novamente um prazo e o Vetter atendeu. Essa questão do corpo de bombeiro, desde a primeira vez com o Leopoldo, a segunda, o deputado Vetter em cima, incisivo, participando. Então é importante nós, empresários, ter candidatos e ter em quem votar que nos representam. O Vetter faz esse papel muito bem aqui na região metropolitana e também nós temos que pensar também, vocês que nos ouvem, porque nós temos lá, tá o presidente Eribaldo nos Estados Unidos nos acompanhando, alguns associados nossos que estão nos Estados Unidos, nosso diretor Humberto Kennedy está na Europa, enfim, vocês que são do interior, também nós temos aí o Márcio Luiz, também a gente torce para que seja também um representante. O nosso sonho é que tenhamos mais representantes que são ligados não só ao associativismo, mas também aos empresários, né, Tiago? Com certeza. É importante. Então, você empresário, é importante você como líder, você como CEO da sua empresa, falar com seus colaboradores, né? Eu tenho esse hábito de sugerir, né? Cada CPF escolhe, né? Aqui não tem imposição, mas a sugestão, pensando no emprego, pensando na família, a importância que foi e é o Dia Norte, para você ver, para o município de Aparecida, o quão o deputado Vetter ajudou no Dia Norte, não só na construção, eu digo por ter me acompanhado algumas vezes na Codego e ter pedido o apoio, mas também nas obras. Eu vejo que ele ajuda muito ali nas obras, pedindo, ajudou o ex-presidente Francisco Júnior nas obras. Então, é importante a gente ter o Márcio Luiz, o quão ele luta, né? O nosso presidente Márcio, um abraço para ele aí, que Deus abençoe a sua candidatura aí. Estamos na torcida também, junto com você aí, para que faça a diferença. O quão ele ajudou essas associações. Tinha associações que não tinha nem lugar. E ele foi lá, conversou com o prefeito, né? E apoiou, e a gente tem um até caso criação mesmo de algumas. algumas. Voltou algumas que estavam, igual a Hidrolândia, Sim. tinha
várias associações lá que não estava, criou-se uma nova, disponibilizou, e isso muda a cidade. Com certeza. Então, os empresários, e o presidente Leopoldo falou muito bem, se não unirmos, e precisa para que o município desenvolva para onde fica melhor, porque se o empresário, o micro crescer, que representa a maior fatia de faturamento, a maior fatia de empresas é da micro e pequena empresa, a maior fatia de emprego é deles. E se a gente não der esse apoio? Então é a associação, junto com o Sebrae, que leva essas oportunidades para que desenvolvendo os empresários, desenvolve, consequentemente, o município, o Estado e nosso país aí. Então é importante. Um abraço ao deputado Vetter. Daqui a pouco estamos lá, juntos lá, vamos fazer uma visita. E também ao nosso pré-candidato aí também, Márcio Luiz, ex-presidente da FACIEG aí. Sucesso aí. Então pense nesses nomes que é importante, que divulga o classismo. E tem entre outros, né? A gente lembrou desses, mas tem entre outros. Tem vários aí que nos auxiliam realmente cada vez mais. E é importante a gente destacar sobre essa questão de representatividade, que a Aparecida de Goiânia, aqui dentro da FACIEG, nós temos agora o presidente Leopoldo, mas nós já tivemos também o Marcos Alberto na presidência e também o nosso amigo Zé Luiz Celestino. Ele não foi presidente de fato, mas já faz parte do conselho deliberativo e consultivo da FACIEG por tudo que ele fez. Ele é até considerado um presidente, que foi um presidente de honra também da FACIEG. E é importante para nós aqui de Aparecida, Leopoldo, termos essa representatividade dentro da FACIEG, com 3 grandes personalidades, 3 ex-presidentes dentro da FACIEG, mostrando a importância de Aparecida e da ACIAG também. Não, com certeza. Aparecida ela é impressionante, né? A força do empreendedorismo, a força do setor produtivo, ela é exemplo para o Brasil. O deputado Vetter foi um gigante na defesa do setor produtivo. Na implantação do Dianote, ele acompanhou tudo isso aí. Mas teve muita gente da prefeitura aqui que ajudou, sabe? O procurador Fábio Camargo ajudou muito. A doutora Poliana, que hoje é secretária do Meio Ambiente, ajudou muito. Ela estava no gabinete civil, ela ajudou muito. Então teve muita ajuda do município aqui em relação à implantação desse Dianote, sabe? Então, teve a ajuda do diretor lá do presídio, doutor Josimar. Então, assim, muita gente trabalhou. Foi um conjunto, né? Foi um conjunto muito importante. O Felismar, nosso secretário dos Comércios, ajudou muito também. Então, assim, foi uma implantação assim, de mãos dadas, sabe? Então, o governo do Estado teve toda essa disponibilidade. Os presidentes aqui, da Apolo, até... Da EPIA. Ajudou demais. Então, mas foi um negócio de mãos dadas, que o município tinha muito interesse, o governo também tinha. Então, o Ministério Público cedeu muito também, ajudou muito, Sim. não criou caso e tudo, e entendeu e colaborou muito. A Câmara, né? A Câmara Municipal, os vereadores. Então, assim, tem que elogiar o corpo. Assim, foi tudo assim, foi uma união coisa convergente para que desse certo, e deu certo, graças a Deus. Então, assim, isso, eu estou só falando isso para mostrar a importância de escolher bons gestores na Câmara Municipal, deputado, governador, né? E olha para você ver, se tivesse um que pedisse visto, ou entrasse na justiça, ou coisa, tinha dado errado, não tinha implantado. Então, hoje, o município vai crescer muito mais ainda por conta disso, né? E aí os frutos vão ser colhidos lá na frente. Agora, sim, a gente vê a importância da representatividade também da FACIEG. Já vi que você já participou de algumas reuniões dos fóruns empresariais, assuntos importantes, inclusive um que está em voga em todo o país, que é a questão da reforma 6x1. Eu acredito que muito mais do que a importância hoje, presidentes, do fato em si, a gente vê muito uma questão eleitoreira, politiqueira, ano eleitoral, uma corrida mais para esse lado do que realmente um debate sobre realmente a reforma em si, né, Leopoldo? Tiago, é o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira aqui, só brincadeira, gente, mas eu quando eu era mais rapazinho novo, eu tinha um amigo meu que tinha um Opala, aqueles 6 cilindros, e ele chamava 4x1, 4.1.
era 4 empurrando e um dirigindo, porque gastava, verdade, gastava gasolina demais. Então nós temos que ter cuidado com essa reforma 6x1 aí, porque, por exemplo, lá na nossa indústria já é 5x2, há muitos anos. A maioria dos sindicatos que estão filiados na Federação da Indústria, hoje não trabalha sábado, já é 5x2. Então, na realidade, o pessoal tem que largar um pouco de polemizar isso aí. O que está em jogo aí é a redução da carga horária. Só que foi feito um estudo e foi demonstrado que essa carga horária, essa diminuição da carga horária, ela vai penalizar as empresas. E penalizando as empresas, vai aumentar o custo das empresas. Aumentando o custo das empresas, vai aumentar o custo dos produtos. Então vai ser repassado para o cidadão. Vai ser repassado para o trabalhador. Vai ser repassado para o trabalhador. Então, se você discutir isso com mais assim, setorialmente, industrialmente, comercialmente, porque isso aí pode afetar os pequenos negócios. Olha bem, olha tanto que o trabalhador é penalizado. Ele vai aumentar o salário dele por conta da redução da carga? Não. Mas o custo dos produtos vai aumentar, porque ele vai comprar. O pão vai subir, a carne vai subir, o leite vai subir. Será que é bom para ele? Não, não é bom para ele. Nesse momento não é bom para ele. Então vai ter 4 horas de folga. O que o Fórum Empresarial está debatendo e está analisando é para tirar isso aí do debate eleitoral. Eles não são contra. O Fórum Empresarial, a FEComércio, a DIAL, a FIEG, a FACIEG, a CIEG, a OCB, ninguém é contra a escala 6x1, não é isso. A gente quer discutir com os setores com tempo e também para dar tempo para o setor se adaptar. Perfeito. Se for viável, ótimo. O que eu mais quero dentro da minha indústria é que o meu trabalhador trabalhe satisfeito, trabalhe feliz, porque ele vai produzir mais. Agora, se ele for trabalhar menos e os produtos ficar mais caros para ele, se ele tem dificuldade para comprar as coisas hoje, amanhã ele vai ter muito mais. Então o pessoal quer tirar isso do debate eleitoral e analisar isso com mais critério. É isso. Perfeito. É que a gente espera realmente que haja isso, né, presidente? Nós não somos contra avanços, melhorias, mas para que realmente haja necessidade. A gente fala muito sobre muitas indústrias, mas aquele comércio pequeno, que tem um vendedor e aquilo ali é sacrificante para o empresário bancar ele vai ter que bancar 2. Infelizmente, variavelmente terá que fechar. Sobre o comércio, o presidente Leopoldo foi muito feliz na colocação. É segmentos. Sim. Né? A indústria, a construção civil já trabalham em escalas menores. Né? Mas aí a gente pensa no comércio, onde impacta, você pensa o shopping, o supermercado, que são onde a gente impacta diretamente o consumidor. Sim. Então esses vão impactar e vai ser na ponta mesmo. A partir na próxima semana você já vai sentir o aumento das coisas. Então isso tem que ser setorizado. Então cada setor ele impacta diferente. Aí você tem os seus sindicatos, as associações, as federações que vai analisar por isso, para ser algo que seja uma visão setorial, não uma visão macro e política, porque isso aí afeta a economia e bagunça toda a estrutura comercial e industrial do nosso país. Né? Exatamente. Leopoldo, a gente já conhece um pouco da sua trajetória aqui, já foi presidente da CIAG, presidente da FACIEG, temos aí... Vice-presidente do sindicato. Vice-presidente do sindicato. Título é o que mais tem. Ixi. Não sei o time dele. Seu time tem tanto de título. Igual o senhor tem, presidente? Fala qual time que você torce, Leopoldo? Eu torço Botafogo. E Goiânia? Aqui em Goiás, eu sou Goiás. Eu sou o oposto do Márcio, que é Vila. O Márcio queria tirar a bandeira do Vila. Ela falou, não, Márcio, pode deixar aí. Não mexe nada não, até mesmo porque eu tô aqui só interino. Então... Vamos pôr uma do Goiás lá no prédio inteiro, pra humilhar ele. Lá de fora do prédio. Lá não pode, né? Porque lá, o nome lá já é do cara que é do Vila Nova, do Riso. Também, vixe. Por isso que lá é tudo Vila, né? E um hobby, Leopoldo? Você, com toda essa correria que a gente sabe do seu dia a dia, ainda tá tendo tempo aí para ter um hobby? Eu gosto de jogar tênis, mas agora eu tô despertando alguns outros hobbies aí. Eu vou comprar uma moto para mim, quando eu conheci minha esposa, eu andava de moto. É mesmo? E aí tem muitos anos que eu não tenho moto, agora eu vou voltar a comprar uma moto. Bacana. Mas assim, tem outros hobbies que a gente vai chegando assim na idade mais avançada, né? Você quer falar assim, não, eu tinha um sonho, eu quero cumprir esse sonho, porque até mesmo porque daqui um dia você vai embora, né? E aí, o importante é o que você viveu.
Aí você fala de hobby, eu falo, tá mudando, eu falei, tem um netinho na história aí, né? Não, ontem eu fui pra eu tenho É avô, né? eu tenho uma roça aqui pertinho, ontem eu catei ele e fui levar ele pra roça. Rapaz, mas Coisa boa. foi o máximo. Só vocês dois? Não, minha esposa foi um pessoal junto com a gente, mas os pais deles não foram. Eu catei ele e fui. Bacana, hein? Foi muito bacana. E viagem, uma sugestão pra gente, ou de viagem, ou de livro, ou de algum filme, Leopoldo? Olha, eu vou dar uma sugestão para quem nunca viajou para Israel. Agora não tá podendo ir para lá e tudo, mas Israel, Jerusalém é um lugar incrível. Eu até fico arrepiado quando eu falo. Eu já fui 2 vezes e já fui em muitos países, conheço boa parte da Europa, Estados Unidos, tudo, muitos lugares, mas igual Jerusalém é um lugar que é incrível. Parece que você está naqueles filmes antigos, é tudo daquele jeito mesmo, e é lindo e tem uma energia muito, muito boa. Então Jerusalém é um negócio que mexe muito com a questão assim te deixa muitos pontos de interrogação e te faz refletir muito na vida. Eu acho que Jerusalém seria uma dica que eu deixaria para a turma aí. E uma frase que você gosta de falar no dia a dia? Olha, não desista dos seus sonhos. Às vezes você não consegue realizar no mesmo momento, mas não desista, porque um dia você vai conseguir. Se você persistir, se você acreditar, se você não esquecer dele, pode ter certeza que um dia você vai conseguir realizar. Isso é bom demais, né? E agradecer imensamente aqui Leopoldo Moreira Neto, presidente da FACEG. Ele que aqui veio contou um pouco da sua trajetória empresarial, classista, seu exemplo de vida. A gente já conhecia um pouco pela amizade, mas mais uma vez, Leopoldo, desejando sucesso nessa sua trajetória à frente da FACEG, mostrando que também a CIAG, o Podstar, estão sempre de portas abertas para você. Eu que agradeço, Thiago. Primeiro, agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço a minha trajetória aqui. Se eu estou na FACEG hoje, eu devo, aliás, à CIAG. Porque se eu estou lá na FACEG, pela CIAG. Então, a CIAG me deu essa oportunidade hoje eu estou na FACEG. Agradeço a Deus, agradeço muito aí os amigos, os ex-presidentes, e aí eu estou para contribuir, estou aqui para colaborar. Pode sempre contar comigo. A gente fica muito feliz por isso. E também quero agradecer aqui o nosso presidente, Marcos Coelho, mais uma vez aqui a gente tendo a oportunidade de falar sobre empreendedorismo e sobre exemplos, né, presidente? E eu agradeço o presidente Marcos por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje, falando da FACEG e tudo, e um pouquinho da minha história. E é bom isso, né? Precisa. É bom demais. Tiago, parabéns por mais uma condução brilhante do nosso podcast aí. Você é o nosso maestro, importantíssimo. E quero, antes de agradecer, parabenizar o presidente Leopoldo pela história, pelo homem que é, pelo pai de família, né, pelo esse empresário que mudou a história de Aparecida, né? São quantos anos de Aparecida que você aqui junto no setor gráfico, à frente do sindicato, na federação, na associação, apoiando todos nós aqui e parabenizar, né? No ano passado a gente já fez uma justa homenagem a todos esses empreendedores e acho que o Leopoldo é o exemplo disso, né? Não só do setor gráfico, mas também qual é o empreendedor de Aparecida, né? Que a luta que é Aparecida já tem uma dificuldade por estar do lado de Goiânia, né? Então, assim, Goiânia tinha tudo, Aparecida faltava as coisas, né, presidente? Você chegou aqui nos anos 2000, igual eu cheguei também, a gente tinha outra realidade. Mas parabenizar e agradecer por tudo que você fez e ainda faz agora, tanto no sindicato como vice-presidente, mas também agora liderando a nossa federação aí, apoiando tanto a Aparecida, agora os outros municípios tendo a oportunidade de ter o Leopoldo à frente aí representando. Eu tenho certeza que você vai fazer com maestria, igual você fez aqui com a nossa ACIAG, levou a ACIAG a outros patamares, né? Onde eu chego, sou bem recebido e todo mundo fala muito bem do ex-presidente Leopoldo, então as portas e os tapetes vermelhos estão abertos. Eu nunca esqueço,
que um dos conselhos que o Leopoldo me deu quando eu estava assumindo, e a gente teve a oportunidade de fazer uma viagem junto. Então nós fizemos lá e ficamos uns 10 dias juntos. Então nós dois conversando, e ele me aconselhando, e a gente sempre inseguro, né? Começamos a trajetória e ele falou, ó, se tudo eu posso te falar, a SIAG é uma universidade, Max. Ali você vai sair formado. Lembra, presidente? O presidente falou e realmente é uma universidade. E dessa universidade você saiu doutor e continua doutor aí e incentivando, nos inspirando. Você é um exemplo para mim de ser humano, de pessoa que sabe conduzir tanto na política quanto na vida social. Então o presidente Leopoldo é essa correria, mas ele sabe fazer o network, organiza jantares na residência dele, sempre está disposto, rindo, esse brincalhão aí que sempre está rindo das diversidades da vida, e é um exemplo. Obrigado pela oportunidade de eu estar aqui te entrevistando, é um orgulho para mim e uma gratidão eterna por ter te sucedido, né? Pegar uma casa organizada, né? Então, assim, não tive preocupações com estrutura, porque a casa estava rodando, tudo organizado, tudo certinho. Então, obrigado por essa oportunidade e obrigado por apoiar e deixar esse legado importante para nós. Viu? Parabéns, viu, Leopoldo? Amém, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Você está sempre cada dia melhor, né? Parabéns. Tamo junto aqui. Thiago é igual o vinho, né? Thiago, você e o Marcos aí dão uma dupla boa, viu? Isso. E a gente fica todo feliz por estarmos aqui mais uma vez no Pode Estar. Hoje a nossa estrela foi Leopoldo Moreira Neto, presidente da FACIEG, mas eu não posso encerrar antes de mandar aquele abraço especial para os nossos patrocinadores, o Grupo Eribaldo Egídio, Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência, Saúde Não Pode Esperar, Saitec, Vibracom e Sempre Crédito Imobiliário. Chegando no final, mais um Pode Estar. A estrela desta semana foi Leopoldo Moreira Neto, presidente da FACIEG. Compartilhe esse link para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer essa história e esse exemplo que é o Leopoldo Moreira Neto. Conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos. Fique com Deus. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Compartilhe, mostre que história bacana é do presidente Leopoldo, a importância do classismo, a importância do empreendedorismo, e a gente sempre lutar, porque desafio vem, mas a gente sempre vai superando. Tem as associações, os sindicatos, as federações como parceira de vocês, sempre nos busquem, né? E buscar o Sistema S. Nós falamos muito do Sebrae, mas tem todos os outros, SESI, Senai, Sesc, Senat, enfim, todo o Sistema S aí para apoiar o seu segmento. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.